Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura de riqueza bem diferente, sabe? Baseada na sabedoria do rei Salomão. É uma visão que, olha, desafia quase tudo que a gente costuma ouvir sobre prosperidade, dinheiro e fé. A gente vai fundo em princípios que são atemporais e que têm o poder de transformar completamente a nossa perspectiva. Então, vamos começar com uma pergunta que, para mim, é fascinante. O que será que a pessoa mais rica da história pode nos ensinar sobre dinheiro? Se a gente pudesse sentar para conversar com essa pessoa, o que aprenderia? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, usando a sabedoria de Salomão como nosso mapa. E logo de cara, a gente já se depara com a ideia central de toda essa análise. Presta atenção nisso. A riqueza não é vista como um pecado, mas sim como uma consequência. Um reflexo, sabe, de obediência, de crescimento com Deus e principalmente de ter um propósito. Pensa só, isso já muda completamente o jogo, né? Ok, então vamos lá. Nossa jornada começa na primeira parte, o reino interior. A prosperidade, segundo essa visão, começa em como a gente se governa. A sacada aqui é que a verdadeira riqueza não começa na conta bancária, não. Começa dentro da gente, na mente, no espírito. Antes de sonhar em governar qualquer coisa lá fora, o primeiro passo é dominar a si mesmo. E dentro desse reino interior, a gente vai explorar 4 princípios-chave. São eles: honrar a mente, o silêncio dos reis, a disciplina do espírito e, por fim, o governo interior. Cada um deles é um pilar para construir essa base sólida. Então, o primeiro princípio, honrar a mente. A história é famosa, né? Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, Salomão não pediu ouro, não pediu poder, ele pediu sabedoria. Esse é o ponto de partida de tudo. A ideia é que toda decisão financeira é, no fundo, uma decisão espiritual. A sabedoria tem que vir primeiro, o ouro é a consequência. E olha que interessante essa comparação de mentalidade. De um lado, a mentalidade pobre que só vê o custo das coisas. Do outro, a mente sábia que enxerga o valor. Uma mentalidade vive reclamando e culpando, a outra assume a responsabilidade. Uma só pede a bênção, a outra foca em construir um legado. A diferença é gritante, né? E isso nos leva direto ao governo interior. O que é isso? É o domínio sobre a própria mente, as emoções, o ego. É ser o rei do seu próprio castelo interno, sabe? A lógica é simples. Sem essa disciplina por dentro, qualquer sucesso lá fora é frágil, não se sustenta. A verdadeira autoridade sobre o mundo exterior nasce primeiro da autoridade que a gente tem sobre o nosso mundo interior. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de uma forma muito poderosa. O sucesso que te afasta de Deus é falência espiritual. O verdadeiro rei tem paz, não apenas posses. Pensa nisso. Do que adianta ter um império lá fora se por dentro está rolando uma guerra civil? O verdadeiro termômetro da riqueza, então, não são as posses, mas a paz. Um sucesso que rouba a paz é, na verdade, uma falência. Muito bem. Agora que a gente já falou sobre arrumar a casa por dentro, vamos para a segunda parte, a aliança divina. Aqui a gente vai falar sobre como as nossas ações são, digamos, financiadas por uma fonte que vai muito além do material. É a conexão do nosso esforço com um poder e um propósito maiores. E aqui a gente se apoia em mais 4 princípios: a aliança com o Deus eterno, a obediência inquebrável, o código do propósito e um ponto crucial, o domínio sobre o dinheiro. Vamos ver cada um deles. Vamos falar do código do propósito. Qual é a grande sacada aqui? É que a riqueza precisa de um destino, de um porquê. Não é sobre acumular por acumular. Pensa no Salomão. Ele não juntou ouro só para ter ouro, ele construiu o templo. A ideia é essa: um negócio que serve ao céu será financiado pelo céu. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: quem é o mestre? De um lado, quando se serve a Deus, o dinheiro é um servo, uma ferramenta. O que move a pessoa é identidade, é propósito. Do outro lado, quando se serve a Mamon, ao dinheiro, aí o dinheiro é o mestre. O que move é a necessidade, a falta. A riqueza vira o objetivo final. Essa escolha de quem está no comando, ela define absolutamente tudo. E essa frase amarra tudo. O dinheiro é um servo para aqueles com identidade e um mestre para aqueles com necessidade. Isso é muito profundo porque mostra que as finanças são, na verdade, uma expressão da fé em ação. Não é sobre planilha, é sobre identidade. Quem sabe quem é e para onde vai, governa o dinheiro. Quem vive na necessidade acaba sendo governado por ele. Ok, chegamos na terceira e última parte, o reino em ação.
A gente já falou do estado interior, da aliança divina, e agora? Como é que a gente traduz tudo isso em impacto no mundo real? É hora de colocar a mão na massa. E para fechar, temos os últimos 4 princípios. A mesa dos reis, que é um ambiente certo, a constância, a semeadura consciente e a visão eterna. São as ferramentas práticas para manifestar um reino. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental: o poder do ritmo. A diferença entre intensidade e constância. A intensidade é aquela explosão, é emocional, mas é curta, é fogo de palha, sabe? A constância não. Ela é espiritual, ela perdura, é obedecer mesmo sem entender tudo, é continuar mesmo quando o resultado não aparece. É isso, essa constância que é a base da prosperidade que dura de verdade. Olha só o poder da constância ao longo do tempo. No primeiro ano, é só uma pequena ação diária. No segundo, já vira um esforço consistente. Lá pelo 5º ano, o crescimento é notável. E em 10 anos, uma fundação inabalável. É a prova de que ser fiel no pouco, dia após dia, constrói coisas gigantescas. E chegamos no código da multiplicação, a semeadura consciente. Não é só dar por dar, não. É um ato estratégico de fé. Tem 3 passos. Primeiro, dar com propósito, com intenção clara. Segundo, provar a confiança na fonte, ou seja, liberar o que precisa fluir. E terceiro, entender que essa generosidade ativa a multiplicação. Ela meio que compromete o céu a trazer a colheita. Bom, e agora, para a gente amarrar tudo isso, o resumo de toda essa estrutura pode ser dito em 2 palavras: domínio e propósito. É sobre isso. E aqui está a estrutura completa, o mapa dos 12 princípios. Dá para ver claramente os 3 pilares. O reino interior, que é o trabalho de dentro para fora, a aliança divina, que é a conexão de baixo para cima, e o reino em ação, que é a aplicação prática no dia a dia. Tudo junto forma um sistema completo e integrado para a prosperidade. Então, no fim das contas, a grande mensagem é essa: a verdadeira prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre domínio, propósito e um alinhamento espiritual estratégico. O dinheiro não é o alvo, ele é a consequência de se ter domínio sobre si, de viver um propósito claro e de se manter alinhado espiritualmente. E, para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para cada um refletir. A riqueza que se busca, que se constrói, ela serve a um propósito maior do que o próprio umbigo? De acordo com toda essa sabedoria de Salomão, a resposta para essa pergunta pode ser literalmente a chave para tudo.